Seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje você vai aprender não, na verdade eu vou dar mais algumas dicas de como você pode melhorar aí os seus backups. Você lembra na aula passada que nós trabalhamos com várias versões de backup, né? Eu coloquei uma nova tarefa e essa tarefa ela foi executada uma vez durante a gravação, eu até acabei perdendo o vídeo, justamente porque a minha máquina fica extremamente lenta quando eu estou fazendo o backup, e não dá para conciliar quando eu estou gravando aula, porque os dois processos juntos consomem muito processador da máquina. Então, o que eu vou fazer? Tanto para isso, já serve a primeira dica. Programe os seus backups com um horário em que você não vai usar o seu computador, para evitar que ele perca aí a performance. Se você se recorda, nós instalamos aí o Cobian Backup. Ele fica com um ícone aqui no Systray, na sua barra de notificações. Então, se você der dois cliques sobre esse ícone, nós vamos abrir aí o nosso backup. Se nós analisarmos também a nossa pasta que foi criada anteriormente, lá no diretório C, na pasta backup, você vai ver que eu tenho aqui alguns backups, veja só. Eles foram feitos, o primeiro backup tinha 1.297, né, de tamanho 1 GB, 1.2 GB de tamanho, o segundo já caiu para 500 MB, e o terceiro aqui que foi feito com 500 MB também. O que nós vamos fazer nesse caso agora é mudar um pouquinho o nosso backup. Ao invés de pegar essa pasta tão grande e eu ter problemas aí com os vídeos, eu até vou fazer pausas, nós vamos fazer algumas configurações adicionais de backup. Primeiro passo, vamos criar agora um backup que seja um diferencial. Se você entrar aqui em List, New List, ou melhor, é isso mesmo, nós entrarmos aqui, New Task, nós vamos criar uma nova task, e ele vai ser feito aqui, nós temos duas opções, Incremental e o Differential. Vamos fazer então aqui o backup, veja só, Differential, Backup. Se você parar o mouse em cima dos tipos, você vai ver que esse backup diferencial, por exemplo, ele backupeia todos os arquivos que foram modificados desde o último backup full. E este aqui, o incremental, é aquele que eu falei que ele vai modificando, ele vai gravando apenas o que foi alterado de um dia para o outro. O differential, ele sempre olha para o full e backupeia. O incremental, ele vai olhando dia a dia o que foi alterado. Então, quando nós escolhemos o differential, ele vai olhar para a nossa pasta na hora do backup, vai ver aquilo que foi feito, a data que foi feito o último full, e vai fazer o backup dos dados. Aqui, lembre-se que nós temos essa atividade habilitada, ela vai incluir os subdiretórios, ela vai criar backups separados usando os timestamps, que são data e hora de realização, vai usar o atributo lógico que verifica se o arquivo foi backupeado ou não, e esse volume shadow copy é isso mesmo, que eu comentei na última aula. Quando um arquivo está em uso, ele vai tentar backupeá-lo também. Files, nós vamos colocar aqui uma pastinha nova, então eu vou colocar aqui o meu diretório. Dentro do computador, C2 pontos, nós vamos pegar aqui a pasta usuários, Alessandro, eu vou pegar a pasta downloads, eu vou pegar aqui uma única pastinha, vamos pegar duas pastinhas aqui na verdade. Essa aqui é a aula do Ribono Garcia, tá legal. Ok. Para direcionar para minha pasta C2 pontos barra backup. Se você quiser mudar essa pasta, lembre-se, você tem que estar com seu HD externo espetado na máquina e a partir dele você escolhe aqui como adição, como local de destino, esse HD externo. O schedule eu posso programar se eu quero semanalmente, se eu quero mensalmente, diariamente. Como é um differential, então eu quero diariamente e que ele seja executado, olha só, às 23 horas. Caso queira mudar o horário, você pode incrementar ou aumentar ou diminuir o horário sem problemas. Dinâmicas, aqui é a primeira dica da aula de hoje. Note que nós temos aí, tanto no backup full quanto no backup anterior, os versionamentos que eu comentei com vocês anteriormente. Quantas cópias de backup você quer? Então aqui, quantas cópias full eu quero manter desse backup? E quantos differentials eu quero manter? Aqui é a configuração dos backups full. Então se eu quisesse manter os últimos 5 backups fulls, eu colocaria aqui o número 5. E aqui, os differentials, geralmente como são mais 6, eu quero manter mais 6 differentials. Perceba que esses dois backups aqui, eles têm, eu posso configurar a periodicidade em que ele vai olhar para trás e vai apagar. Só que se eu deixar só 6 aqui é muito pouco. Por quê? Se eu estou mantendo 5 fulls semanais, eu precisaria manter no mínimo 30 differentials, justamente para ele ter as versões anteriores que foram feitas. Esse item aqui, Incremental Differentials Backup Changes, vamos fazer um full a cada, ou seja, se você não tiver uma versão full criada
você tiver apenas os differentials e os incrementals, você pode fazer aqui a configuração. Por exemplo, a cada 6 differentials, ele vai fazer um full para você automaticamente. Eu vou deixar 0. Archive é o tipo de compressão. Além daquele item, você pode escolher aqui se você quer comprimir o arquivo ou não fazer o comprimido, no padrão zip ou no padrão 7-zip, que é um outro compactador. E o split é a divisão dos arquivos. Você pode escolher se você quer dividir os arquivos e em que tamanho que você quer. Por exemplo, eu poderia falar que eu quero arquivos de até 1 GB cada um, ou eu quero arquivos de 4.7 GB para depois modificar e transportar isso para DVDs. Particularmente eu faço no split, eu uso backup integral. Hoje os HDs externos permitem isso. E esse item aqui é bacana, chamado de Compress Individually. Nós vamos deixar sem marcar para que você possa verificar, para que nós possamos verificar a diferença entre um e outro. Então perceba que está desmarcado. Eu vou dar um OK. A nossa differential, o nosso backup diferencial foi criado. Ele tem apenas 4.9 megas. O que eu vou fazer? Eu vou dar um play aqui, só que antes disso eu vou fazer uma pequena pausa para que eu não perca o vídeo da gravação. Então, vamos lá. Você pode perceber que agora o backup terminou. Veja só, ele terminou, ele mostra o horário de início e fim, então demorou apenas um minutinho. Se nós entrarmos na pastinha onde foi feito o backup, note que ele criou um único arquivo zipado, e se clicarmos 2 vezes sobre esse arquivo, você vai ver a estrutura dele. Olha só, eu tenho aqui toda a informação do meu backup até chegar às pastas. Tudo isso então feito com um único arquivo. Se nós buscarmos aqui agora nessa nossa atividade, e eu pedir para que ele faça o inverso, veja só, eu entro aqui em Archive, Compress Individually, né? Então vou pedir para ele comprimir individualmente. Você vai ver que ele vai me fazer uma pequena mudança. Ele vai agora colocar cada arquivo zipado. Isso demora um tempo maior, porque ele vai zipando um por um e fechando e testando. Então isso depois demora um pouco mais. Existe um outro item aqui que você pode colocar, olha só. Ele está incluindo os seus subdiretórios e ele está criando um backup separado usando timestamps. Eu vou deixar isso aqui mesmo. Vou executar novamente. Então nós vamos ter que fazer mais uma pequena pausa para que você possa ver esse backup sendo realizado. Vamos lá. O backup foi concluído mais uma vez, observe, e se entrarmos de novo lá na nossa pasta, você vai ver que dessa vez o backup ele não gerou um arquivo zipado, ele criou uma pastinha chamada C. Se eu der 2 cliques, você vai ver aqui a pasta usuário, Alessandro, Downloads e a aula Ribbon Garcia com o timestamp. Se nós abrirmos aqui a pasta, você vai ver dentro dela menu e dentro dela as subpastas. Se você entrar em qualquer um desses arquivos, veja só, ele não vai ter backup, ele não vai ter nenhum arquivo aqui, justamente porque eu não fiz nenhuma alteração no documento. Se tivesse feito, ele teria colocado cada um desses documentos aqui dentro dessa pasta zipados. Então você pode escolher entre ter um arquivo único de backup, né, um único arquivo zipado com todo o seu conteúdo, ou você pode escolher utilizar aqui uma pasta aberta com todos os seus itens. E a cada backup que ele vai fazendo, ele vai colocando aí o timestamp e vai fazendo novamente. Eu não vou iniciar de novo esse backup justamente para não prejudicar aí a gravação desse conteúdo. Tá, o que mais que nós temos de opções, Alessandro, que eu posso considerar aqui? Se você entrar aqui em List, lembre-se que o differential, né, eu não fiz, né, eu fiz a alteração e ele alterou aquela propriedade, ele setou a propriedade do arquivo, dizendo que foi feito o backup, por isso que ele não fez novamente. Se eu quisesse backupear, eu teria que alterar algum arquivo, ou fazer um incremental, né, ou ainda fazer um full daquela pastinha. Se nós entrarmos aqui nessa nossa rotina de backup differential, nós temos algumas outras configurações que podemos optar também por fazer. A primeira delas é com relação ao módulo avançado desse backup. Deixe-me ver aqui, olha só. Use Absolute Paths, que é aquele item que ele copia o caminho completo, abrindo pasta por pasta e deixando os atributos. E note que ele está apagando aqui o atributo do arquivo. Deixa eu ver aqui, tem um item interessante que nós vamos configurar. Sim. Quando você está enviando seus backups, para que você possa ter certeza que esses backups foram bem sucedidos, você pode configurar aqui a sua ferramenta justamente para enviar e-mails. Se nós entrarmos então aqui em Tools, você vai ter aqui dentro de Options várias opções de configuração do aplicativo do Cobian.
Note que você pode alterar a linguagem, então aqui ele está como inglês, eu vou deixar como português Brasil. Quando você der um OK, ele vai fazer a tradução de todas as ferramentas e todos os itens para ficar em português, já vai facilitar bastante. Se nós entrarmos aqui em ferramentas, opções, você tem então aqui várias opções para verificar automaticamente por atualizações, utilizar um arquivo temporário do seu sistema, e eu tenho aqui o item log, que é o tamanho do log. Este aqui é o log padrão, é um log rápido, mas você pode aumentar o nível de detalhamento do seu log, até o full log completo, em qualquer item, qualquer depuração, né? Na verdade, qualquer operação do arquivo e string vão ser localizados. Só que essa gravação de log é bem mais lenta, por isso eu deixo no padrão. Eu tenho aqui criar um novo arquivo de log todos os dias, então como ele vai tratar todos esses logs? Observe que dentro desta opção de log, eu tenho aqui um item, olha só, enviar por e-mail os arquivos de log. Enviar por e-mail os arquivos de log. Não esqueça de configurar também a opção e-mail. Então, eu quero que esse log seja enviado como anexo. Eu quero que ele envie somente se tiver erros, então se for um backup normal eu não preciso saber. Particularmente eu deixo avisado para receber todos eles. Por quê? Porque eu sei que onde o backup foi feito, então dá para acompanhar sempre que o backup foi feito. E quando enviar esse e-mail? Ele pode enviar diariamente, a cada tarefa, ou após a tarefa terminar. Eu gosto de deixar quando a tarefa terminar, porque é imediato. Terminou o backup que estava programado às 11 da noite, às 11 da noite ele vai mandar esse e-mail. Então vamos lá, configuração de e-mail. Quando você vai fazer a configuração de e-mail, você pode colocar aqui e trocar o remetente. Eu particularmente eu gosto de deixar o mesmo nome, ou você até pode colocar backup full, backup servidor, identificando o nome da máquina onde está. Então eu vou colocar aqui, ó, Cobian Backup. Eu vou deixar 11 Gravity, porque é a versão. Eu vou colocar aqui Note Ale. Endereço do remetente. Então o remetente vai ser o Ale Trovato. Vamos mandar aqui pelo meu e-mail do Yahoo. Eu não sei se ele aceita o servidor. Não, ele aceita só o servidor SMTP, veja só. Então você tem que buscar as informações aí do seu servidor. alessandrotrovato@yahoo.com.br. Servidor SMTP, se eu não me engano é pop.mail.yahoo.com.br. A porta, como mudou, eu vou olhar no meu Outlook. Se você não sabe as configurações do seu e-mail, então entre no site do seu provedor de serviços e verifique quais são aí as informações. Enquanto ele está abrindo aqui o Outlook, uma informação, na próxima aula sobre backups, eu vou trazer um especialista, Aparecido Minorelli, que já trabalha há anos com backup. Nós vamos fazer aí um bate-papo sobre melhores dicas de como fazer o backup para casa, como você deve tratar os backups da sua empresa, tudo isso para facilitar aí o controle e que você nunca mais tenha problemas de cópia de segurança. Então, configurações de conta, veja só, eu vou verificar aqui na minha conta do Yahoo, cadê aqui a conta do Yahoo? Eu vou alterá-la. Como nós vamos utilizar? Olha só, está certinho. O servidor SMTP é o smtp.mail, então eu preciso fazer uma correção. POP é para receber, então é smtp.mail.yahoo.com.br. Nas configurações avançadas dessa conta, você vai ver aqui que a porta SMTP usa 587. Essas já são as novas configurações aí do e-mail do Yahoo. Assunto, observe, Cobian Backup. Essa variável porcentagem computer name mostra o nome do computador. Isso identifica o backup aqui para mim, mas aqui é o assunto do e-mail. Destinatários, eu vou adicionar, eu quero colocar o meu e-mail do Gmail, aletrovato@gmail.com. Autenticação, se o seu provedor exige que você faça autenticação, veja só, servidor de saída, ele precisa de autenticação, então você tem que marcar essa opção aqui também e indicar que essa autenticação é obrigatória. Eu vou colocar aqui a minha senha. Informações de SSL, etc., você vai configurar também aqui no proxy, se precisar. SSL, eu preciso, se nós analisarmos aqui as minhas configurações de servidor, ele usa o protocolo TLS, não SSL. Então, deixa eu ver se aqui, ó. Ele tem requerido, nem sei se todas essas opções aqui vão dar certo, em todo caso, eu vou pedir para que ele teste. Vou dar um OK. E vamos testar para ver se ele vai passar. O teste então está sendo feito, ele conectou ao mecanismo na porta 587 e não pôde enviar o e-mail porque deu um erro. Olha só, nome e usuário inválido. Eu devo ter errado aqui meu nome de usuário. Vamos ver, Alessandro Andrade, a senha
Vamos tentar de novo. Testar. Não. Como o Yahoo mudou as configurações, eu acho que eu vou até fazer a configuração diferente. Depois de quebrar um pouquinho a cabeça aí para configurar o e-mail, eu consegui achar as configurações do Gmail. Fiz uma busca aí na web e achei. Então observem, eu posso digitar então aqui nas configurações de conta o seu endereço de e-mail. Depois o servidor SMTP para o Gmail é smtp.gmail.com, porta 465. O nome você pode até trocar o assunto, porque isso é você que vai receber esse e-mail, e coloque todas as contas, pode ser mais de uma sem problemas. Marque o campo autenticação e informe o seu e-mail de novo do Gmail completo e a sua senha. A do local web eu testei e não consegui fazer configurar. Na sequência, clique na aba SSL e em SSL você vai mudar o nível de segurança para implícito, tipo de autenticação TLS e o modo de SSL vai ser ambos. Método SSL TLS V1 e limpar. Os outros campos podem ficar desmarcados. Se você precisar, faça uma pausa para poder copiar aí essas informações. Assim que você der um OK, tem mais uma aba aqui, configurações avançadas, forçar cabeçalho, forçar corpo e utilizar EHLO, EHLO, todas elas devem ser ativadas. Muito bem, assim que eu der um OK, nós saímos. Se eu entrar lá em ferramentas, opções, e-mail e pedir para testar o e-mail, você vai ver que agora ele vai fazer um envio de um e-mail de teste e a partir do momento que ele consegue conectar com o servidor do Gmail, ele vai responder aqui que conseguiu fazer o envio com sucesso. Olha só, a operação foi completada com sucesso. Vou fechar, vou dar um OK. Então, no próximo backup que eu fizer, ele vai enviar uma notificação por e-mail. Se eu fizer esse teste agora, vamos lá. Eu vou pedir para que ele faça um backup, mas antes vou fazer aquela interrupção. Mais uma tarefa concluída. Observe que no final do meu log de backup, ele vai colocar aqui no log da tela do Cobian que ele conseguiu enviar o e-mail com sucesso. Se você entrar depois da sua conta de e-mail, você vai verificar que há mensagens do Cobian Backup. No meu caso aqui tem duas mensagens de teste que eu recebi. Quando eu abrir essa mensagem aqui, você vai ver que em anexo eu vai haver o meu log do backup. Se você der 2 cliques nesse arquivo zipado, você vai poder abri-lo e na sequência você vai ver os logs. Como eu fiz mais de um, ele mandou os dois. Se você abrir qualquer um deles, você vai ver justamente todas as informações do backup e você pode acompanhar, deixa eu ver aqui, é esse de baixo, que é o do backup dos arquivos. Então você vai conseguir acompanhar se houve algum problema de backup ou não, se algum diretório apresentou erros, se não houve erros. Então todo o processo foi logado e enviado para você. Essa é uma forma de acompanhar certinho se os backups que você programou estão sendo feitos de acordo e se você não receber esse log, você já sabe que aconteceu algum problema no decorrer aí do processo. Muito bem, existem outras configurações e muitas configurações desse software, mas eu acho que esse já é o suficiente para que você possa aprender a fazer aí o seu backup. Para fazer a restauração do sistema, eu vou usar a aula que vou gravar com a Aparecida, a gente vai conversar sobre backups, vamos conversar sobre segurança dos dados, e aí ensinarei a você também a fazer aí o processo de restore, caso seja necessário. Essa aula deve ter ficado um pouquinho comprida, mas era necessário, porque você viu que eu acabei perdendo um pouquinho de tempo com a explicação da configuração da conta, mas já é o suficiente para que você possa ter seus backups feitos de forma segura. Espero que tenha gostado dessa aula. Não esqueça, compartilhe essas aulas com seus amigos, clique aí em curtir e divulgue o trabalho. Já são mais de 400 aulas de tutoriais no YouTube. Eu espero ainda conseguir fazer isso por um longo tempo. Um grande abraço, bons estudos e até nosso próximo encontro.